Chegou a imagem aí, ali. Tá funcionando aqui? Vou botar um monte de coisa ali. Existe o perigo desse computador funcionar junto com ele e tirar sinal? Bom, o sinal tá alto, né? Tava 250 agora mesmo. Tá. Hein? Melhorou? Você leu os comentários aí? Começou outro lá. Eu não sei se entrou, não tô conseguindo entrar. Começou aí, se ele já achou? Chegou aí, Brenda? Agora tá normal. Tô entrando. Já aqui, Bem, pessoal, parece que vai melhorar um pouco. Voltamos ao velho equipamento. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Então nós estamos voltando e vamos iniciar. Daqui a pouquinho, só mais um pouquinho de tempo e nós voltaremos ao começo do culto de hoje. Estudo bíblico da Palavra de Deus. Meu relógio já são 20 para as 8. O que eles têm? 15 para 8. Já são 15 para as 8, nós vamos dar início. Bem, meus irmãos, enquanto o povo vai chegando, nós vamos dar início ao culto desta noite. Uma oração diante do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido pelo privilégio que temos e pedimos a tua bênção para este momento, ó Deus, que corra tudo bem. Esteja conosco, nos orientando e nos abençoando. Fortaleça-nos em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos no nome glorioso dele. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo da Palavra de Deus, que nós vamos falar sobre uma caminhada que leva à queda, né? Passos que levam à queda, passos que levam pessoas a cair em pecado. Ao contrário do que muitas pessoas acham, a queda nunca acontece, meus irmãos, de repente, né? Tem muita gente que chega assim, eu caí em pecado. Não, o pecado, ele vem trabalhando lentamente, tá? É um processo que nós vamos esquecendo de vigiar, de orar, de saber como é que tem que lidar. Somos instruídos, mas vamos descobrir hoje alguns passos que vão em direção à queda e que nós, muitas das vezes, não tomamos cuidado com isso e daí, então, os resultados são catastróficos, né? Nós vamos ler o texto baseado lá em Lucas, no capítulo 22, dos 54 ao 62. Uma história conhecida. Está uma narrativa ali do episódio que acontece com Pedro e Jesus Cristo. E nós vamos observar lá no versículo, capítulo 22, versículo 54 ao 62. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo o homem assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele.
Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo também: este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, nós temos que aprender que para nós cairmos, para levarmos uma queda causada pelo pecado, isso já vem acontecendo de um tempo. Nós vamos observando as coisas. Por exemplo, se você lembrar da queda de Adão e Eva, Eva não pecou, chegou lá no fim da árvore e pecou. Ela já veio namorando a árvore, ela veio achando bonito, e diz o texto que ela disse assim: parece ser uma fruta boa para se comer, agradável aos olhos. Houve um processo, né? Ela chegou a sentir o gostinho da fruta, deve ser agradável para comer, né? E devia ser uma fruta bonita, quer dizer, ela olhou de longe e falou: né, boa, bonita, deve ser boa. E aí começou já dentro da alma um processo, e ela estava dando passos em caminho da queda. E com certeza, meus irmãos, isso tem prevalecido na vida da igreja, na vida do crente até hoje. Muitas pessoas, meus irmãos, estão aí namorando com o pecado, estão aí flertando com o pecado, estão conduzindo suas vidas longe das verdades do Senhor Deus, não querem ouvir o aviso de Deus, e ela começa então a dar passos em direção ao pecado. Quando chegar lá na frente, vai acontecer o pior. Mas por que isso acontece? Tem muitas razões dentro do nosso coração. Há muitas coisas dentro do nosso coração que nos levam à queda, que nos levam a ir em direção à queda. Obviamente ninguém vê a queda no começo dessa caminhada. Não, porque é arte, é uma forma que o pecado traz de nos desviar o pensamento disso e acharmos que podemos fazer certas coisas. Nós vamos encontrar nesse texto, meus irmãos, que o Senhor Jesus tem uma experiência com Pedro, e um dos primeiros mais graves do Pedro que nós podemos observar está lá no capítulo 22, mas está no versículo anterior a esse que nós lemos, está lá no versículo 33. Se o irmão pegar o capítulo 22 de Lucas e olhar o versículo 33, tá? Nós vamos observar uma coisa interessante. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Só que aconteceu um fato que o Pedro não estava consciente, é que Satanás tinha ido ao céu pedir permissão para peneirar o Pedro. Mas o que o diabo queria? Bom, o diabo queria pegar os pontos fracos do Pedro, fazer com que esses pontos fracos se evoluíssem e fossem trazendo outros pontos fracos para, no fim, né, formular então o desejo que ele tinha, que era fazer com que Pedro caísse em pecado. E assim tem sido conosco, não é? Às vezes nós estamos esquecendo da palavra do apóstolo Paulo quando escreve que nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra principados e potestades. Tem coisa acontecendo com intenção de nos derrubar, com intenção de nos fazer cair. E aí é que nós vamos começar a descobrir certas coisas que realmente nós estamos negligenciando. Nós vamos observar nesse texto, meu irmão, a primeira coisa que está nesse versículo 22, versículo 33, quando Pedro diz que está pronto para ir com Jesus, tanto para a prisão como para a morte. Você sabe qual foi o primeiro e grave erro que ele desenvolveu e que também nós temos? Chama-se presunção. Meu irmão, presunçoso. Aquele que presume alguma coisa, aquele que presume que é capaz de fazer alguma coisa, partindo do pressuposto que conhece a si mesmo, né? Considerou que podia ser fiel até a morte. Eu vou preso contigo, eu morro contigo.
A presunção, meus irmãos, tem caminhado no coração de muita gente, porque ele acha que está pronto, acha que é capaz, acha que está habilitado, e assim ele pode dar um passeio lá no jardim do inferno, né? Ele pode se distanciar da presença de Deus, porque ele é o tal, né? Ele pode, eu sei que tenho fé suficiente, tá? Para morrer com Jesus na cruz. Então Pedro tirou isso. Mas Jesus olha bem no coração dele e fala para ele: Pedro, você está achando isso mesmo? Vou falar uma coisa para você, Pedro. Você vai me negar hoje ainda 3 vezes. Antes que o galo cante. Meus irmãos, nós vamos observar uma coisa perigosa na presunção. Uma delas é achar que já conhece a palavra de Deus, é achar que já não precisa tanto de oração, é achar que pode, meus irmãos, se afastar da igreja, é achar que pode se envolver com certas coisas, porque é crente, porque vai na igreja, porque não sei o quê. Meu irmão, bota uma coisa no seu coração, afasta a presunção do teu coração, seja realista contigo mesmo, tente descobrir o que temos por dentro do coração. Porque a palavra de Deus, ela é muito séria quando trata disso. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. A presunção tem sido o motivo da queda de pastores, de pregadores e de muita gente dentro da igreja, do povo de Deus. Acham que podem porque são o tal, estão atraindo atenção, porque são o bom, são o tal. Cuidado, isso é presunção. Vai te levar à queda, vai cair. Porque a presunção, meus irmãos, ela tem ela traz consigo uma outra coisa que a pessoa não percebeu ainda. E nós vamos encontrar isso também aqui nesse momento. Nós vamos em Lucas 22, lá no versículo 46, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O que aconteceu? Além de presunçoso, estavam vivendo despreocupadamente. Oh, coisa boa ser crente despreocupado. Ele não tem preocupação com compromisso, ele não tem preocupação com a palavra. É porque lá no coração dele ele está convencido que já está apto, está pronto para ir para o céu, né? Até a morte chegar. Ele vai descobrir que não está tão pronto assim, né? Meu irmão, bota uma coisa no seu coração. Ai daquele que está vivendo despreocupadamente diante do Senhor Deus. Meus irmãos, a vida não se encerra aqui, não acaba aqui. Nós temos que botar uma coisa na cabeça e viver constantemente preocupado com isso. Como eu estou vivendo diante de Deus? Como está a minha vida diante do Senhor? Meus irmãos, a despreocupação, ela vai levar ao descuido. As pessoas ficam descuidadas com as suas vidas. Ela não leva em consideração o perigo ao redor. Eles estavam dormindo e sabe quem estava se aproximando do Getsemane? O soldado romano para prender Jesus. E aqueles rapazes, eles estavam vigiando? Não estavam dormindo. Despreocupado, como não vai acontecer nada. Meus irmãos, a maioria da humanidade vive hoje despreocupadamente. Não existe inferno, não existe céu, não existe correção, existe muita impunidade, Deus não existe, e pelo fato de Deus não existir, não haver penalidade por aquilo que faz, sabe o que acontece? Vive despreocupado. Quantos crentes assim, meus irmãos, vivendo assim, famílias na igreja, vivendo despreocupado, não tem preocupação em educar filho da presença do Senhor, não tem preocupação com nada disso. Meus irmãos, a presunção e a despreocupação são passos que vai levar à queda, vai levar ao desespero, vai levar à desobediência. Jesus olhou para Pedro, viu tanta coisa no coração do Pedro que Pedro não via. Meus irmãos, nós dependemos. Olhe para a Bíblia é nosso espelho. Isso Tiago vai falar lá. Tiago diz assim: olhe para a palavra. É como semelhante a um homem que olhou no espelho, viu o seu rosto e saiu de perto dela, esquecendo como era. É assim mesmo, meus irmãos. Quem vive despreocupado, ele olha para a Bíblia, olha, ela está falando muito, é boa, ele fala de mim, eu estou me vendo aqui. Aí vira as costas, vive despreocupadamente, esqueceu o que a Bíblia diz para ele. Aí o resultado vai viver como o mundo. Vai dando passos, e cada vez mais passos, em direção à queda. A terceira coisa, meus irmãos, pode acontecer, e aqui aconteceu com Pedro. E essa é terrível, meus irmãos. Está baseado lá em Mateus 26, 58. Essa história do Pedro está envolvida nos 4 evangelhos. Né? Lá em Mateus, preste bem atenção o que vai falar o Mateus.
26:58. Abre a tua Bíblia aí para ler, hein? 26:58. Vai dizer o seguinte, olha só. Mateus 26:58. E a Bíblia vai deixar muito claro uma questão. Eu não vou a Mateus, não. Vou ficar aqui com Tiago mesmo. Vamos ficar em Tiago. Em Tiago não, perdão, em Lucas. E o Lucas 22, logo no versículo 54, primeiro versículo que nós lemos, ele termina dizendo uma frase. O Mateus vai falar isso lá. Mas vamos voltar aqui, ó. Lucas 22:54. Olha como termina esse versículo. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro fazia o quê? Seguia de longe. Você sabe o que significa seguir de longe? Significa que você está no caminho de cair em pecado. Significa que você está em caminho de cair seriamente diante de Deus em pecado. Porque o pecado já mudou a cabeça. Acha que pode seguir Jesus de longe. Não preciso de igreja. Conheci um rapaz que falava comigo isso sempre. Não preciso de ir na igreja. Posso seguir Jesus de onde eu estiver. Eu falei, você pode mesmo. Mas trate de se filiar a uma igreja, hein? Foi para isso que ele deixou ela aí. Viu? Trate de se filiar. A igreja é invisível. Toda é igreja. Todo mundo é igreja. Cuidado. Muito cuidado. Porque nem todo mundo está anunciando a palavra de Deus como ela é. Meu irmão, seguir Jesus de longe, você corre o risco de perder ele de vista. Se você começar a seguir Jesus de longe, se nós começarmos a seguir Jesus de longe, nós corremos um risco sério de perder Jesus de vista. Sim, tome cuidado com isso. Pode perder a intimidade com Jesus, está muito longe, ficou muito longe dele. E muito tempo longe, meus irmãos, vai acabar ficando esquecido. Não siga Jesus de longe. Aparece na igreja de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, ou aparece na igreja de vez em quando. Fui fazer uma visita uma vez, falei pro rapaz, você está quanto tempo você não vai na igreja? Rapaz, tem mais de 3 meses que você não aparece. Sabe o que ele falou? Que é isso? Eu estive lá agora há pouco tempo. O tempo passou, ele nem viu, nem percebeu que estava já distanciado já há um bom tempo, longe de Deus, longe de Jesus. Começa a seguir Jesus longe. Anda para lá, para cá, se envolve, vai indo, vai lá, bebe aqui, uns garrinhos lá, e outra coisa, vai na igreja, tal, vou mantendo Jesus lá e a minha vida aqui, e vai indo, e vai se distanciando, né? Você sabe qual é o final desse seguir Jesus de longe? Queda. Queda. E Jesus está dizendo para nós, cuidado, não segue de longe. Não anda a distância muito longe, não. Mas nós vamos descobrir esse texto também, meus irmãos. Lá em João 18:18. Em João 18:18. Que o Pedro fez, sabe o quê? Se juntou com uma turma. Enquanto Jesus estava sendo levado, Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta, saindo, pôs o último discípulo, que ele era conhecido, falou para que Pedro entrasse. Aí Pedro foi fazer o quê? Foi para perto da fogueira, foi ficar lá, foi ficar aquecendo a mão. Né? Meus irmãos, aprenda uma coisa. Você começa a seguir Jesus de longe, logo em seguida, sabe o que vai acontecer? Você vai se unir às más associações. Meus irmãos. Más amigos, conselheiros. Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E foi isso que aconteceu com ele, meus irmãos. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos aí envolvidos com pessoas ímpias, fazendo as coisas dos ímpios, se envolvendo no meio deles, achando que aquilo ali é bonito. Não, não vai ser não, meu irmão. Bota uma coisa no seu coração. Tá? Bota uma coisa no seu coração. Não te associes com as pessoas más, com as coisas ruins. E o mais perigoso disso tudo é quando nós criamos nossos filhos longe de Jesus,
o passo que ele vai dar em direção à queda é tão sério que ele começa a andar com más companhias. Ele começa a andar em más companhias. E as más companhias influenciam a vida dele, como influenciam a nossa. E as más companhias, meus irmãos, vão levar para droga, vão levar para o crack, para a cocaína. O Provida está lá lotado, sabe por quê? De pessoas que começaram a andar em más companhias. Você que está ouvindo a palavra de Deus constantemente com teus filhos, cuida deles, dos teus netos, cuida deles. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ainda que for velho, não se desviará dele. Salomão já fala isso em Provérbios. Bota uma coisa no seu coração, te preocupa com teus filhos, tá? Não vive despreocupado com eles, não quer saber para onde eles foram, não. Viva preocupado. Porque está assim, meus irmãos, de más companhias. Nas escolas, no trabalho, em tudo quanto é lugar. Já a gente lutando ali, de joelho, orando, buscando, trazendo. E assim mesmo o risco está ali perto. As drogas estão batendo na casa das famílias e destruindo famílias inteiras. Por quê? Porque estão vivendo distante de Jesus. Que a presunção acha que não precisa de Jesus. Não é? Vive despreocupado com os filhos, com os netos, com as famílias. É cada um por si. O que é isso? Começa a seguir Jesus de longe. Não faça isso com a sua família. Existe uma certeza absoluta, meu irmão. Não queira descobrir essa certeza após morte. Porque aí vai ser muito difícil de retornar, porque não tem mais retorno. As más companhias. Cuidado com o poder da influência. Coisa ruim influencia rápido. Você passa uma vida inteira dando conselho para o filho, ensinando coisa boa para ele. Daqui a pouco vem lá um não sei quem, lá não sei da onde, lá leva 10 minutos conversando bobagem na orelha dele. Acabou, desvia do caminho. Cuidado com o poder da influência. Quem são os heróis dos teus filhos? Olhe para isso. Muito cuidado, meu irmão, com isso. Quem são os seus heróis? Eu estava vendo uma reportagem na época que eu morava no Rio de Janeiro, que os heróis das crianças naqueles morros lá é um bandido com uma R15 na mão. Sabem por quê? Porque esses são os heróis deles. A minha pergunta para você, irmão, qual é o herói do seu filho? É você como pai? É você como mãe? A filha olha para você como uma pessoa que te respeita? Cuidado com o poder da influência, são terríveis. E por fim, meu irmão, não sobra outra coisa. Depois que ele vem com a presunção, vem vivendo despreocupado, passa a seguir Jesus de longe, se envolve em más companhias, o que vai acontecer? Queda. Aí o galo cantou. Sabe quantas vezes o galo cantou? 2. Sabe quantas vezes ele ouviu? 1. Quando o galo cantou a segunda, a primeira vez ele nem escutou. Porque as pessoas que começam a dar passos que levam à queda, meus irmãos, parece que fica meio surdo, não percebe os avisos. Não adianta dar conselho, não adianta falar, você fala, você prega, vê, aí o galo canta. Sermão do galo, esse sermão é terrível. Né? O galo cantou 2 vezes, só na segunda vez que ele despertou. Aí ele pisei na bola. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico feliz da vida como esse galo cantou a segunda vez. Desmontou o trono da presunção, desmontou o trono da arrogância, e botou, ele nos bota lá no lugarzinho nosso mesmo. Lugar de pecador, traidor, enfim. E o galo cantou. O galo cantou e a Bíblia diz que foi para revelar que ele tinha acabado de cair. Ela é reveladora, meus irmãos. Acabou com esse homem. Quando o galo cantou a segunda vez, aí o Pedro começou a meditar, mas aí aconteceu pior ainda. Pior não, eu falei, mas é a restauração.
Olha como é que Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus é bom demais. Jesus tinha apanhado a noite inteira. Aí ele sai do pórtico, entra assim. Aí o que ele faz? Ele sai próximo do Pedro. Ele já começou a andar em direção a Pedro. Ele sai próximo do Pedro. Quando ele sai, ele olha para Pedro. Quando ele olhou para Pedro, Pedro olhou para ele. O galo já tinha cantado. E diz o texto que agora ele já lembrou daquilo que Jesus tinha falado. E quando ele lembrou o que Jesus tinha falado, ele começou a chorar. E para piorar a situação do Pedro emocionalmente, porque Pedro amava Jesus. Era presunçoso como nós somos, mas nós amamos ele. E a presunção nos engana achando que pelo fato de nós amarmos a ele, nós podemos muita coisa, não podemos. Aí Jesus deixa nós passar pela peneira do diabo, para ser sacudido para lá e para cá, que nos colocar no devido lugar. E aí Pedro chorou, e diz o texto que Pedro olha para Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, que lá com aquele rosto todo machucado, o rosto inchado, os olhos roxos, uma coroa de espinho na cabeça, Pedro olhou para ele e falou assim, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. O que eu fiz? Aí desesperou. A restauração de Pedro, sabe quando é que começou? Começa no olhar de Jesus. Quando Jesus olhou para o Pedro começou a ser restaurado. Que olhar profundo, hein? Jesus, a pessoa é difícil de olhar, viu, meu irmão? Principalmente quando a gente peca. Quando a gente peca, é difícil de olhar para ele, viu? Um olhar que levou Pedro ao arrependimento. E diz o texto que Pedro chorou amargamente pelo seu pecado. Não sabia mais o que fazer. Pedro chorou com dor profunda na alma. Você tem chorado quando peca? Bem-aventurados que choram. Você tem chorado quando peca? Ou está despreocupado e continua vivendo em pecado? Olha para Jesus, porque Ele está olhando para você, está olhando para nós. Todos os dias da nossa vida. Chorou amargamente pelo seu pecado, com dor profunda. Leva para uma reflexão, meus irmãos. Esse olhar de Jesus levou para uma reflexão maior sobre o seu relacionamento com Jesus. Naquele momento, Pedro falou assim, como é que eu estou ruim, estou mal? A pessoa que me ama profundamente apanhou a noite inteira por causa de mim e eu traí ele. Que é isso? Miserável homem que sou, já dizia Paulo em Romanos 7. Miserável homem que sou um desgraçado. Esse olhar foi profundo. Foi igual uma espada de 2 gumes, dividiu alma, medula e botou a coisa no lugar. Leva para uma reflexão profunda da sua relação. Nesse momento, Pedro deve ter pensado consigo mesmo, minha relação com ele deve estar com raiva de mim, está com raiva. Aí eu só traí ele, só fez coisa boa para mim, só me abençoou a minha família. Eu tratei tudo com negligência, tratei tudo com presunção, tratei tudo com as más associações. E ele olha para mim com amor, machucado. Eu machuquei ele. Ele apanhou a noite inteira, não precisava, ele não merecia essa traição agora no finalzinho do dia. Afasta do caminho do pecado. Quando Jesus olhou para ele, levou arrependimento e afastou ele do caminho do pecado. Diz o texto que Pedro saiu dali. Quando a ficha caiu, Pedro saiu dali. Agora eu quero meditar com vocês, para encerrar. 3 dias de angústia. Jesus olha para Pedro, Pedro chora profundamente, cai a ficha. Ele sai dali triste e Jesus vai para a cruz. Não dá mais para Pedro chegar perto dele. Não dá para o Pedro chegar perto dele e dizer, Senhor, me perdoa. Escureceu aí. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Não deu mais. Dali Jesus foi para a cruz. Morreu na cruz. Sabe o que acontece logo no imediato? Sabe? Jesus ressuscita. Eles vão ao túmulo, o anjo fala para eles assim, vá para Galileia e avisa a Pedro que o Senhor está lá esperando ele para conversar. Pedro sofrendo, Jesus lá no túmulo pensando assim, eu tenho que sair daqui e conversar com Pedro, porque Pedro está amargurado, está chorando, não tem mais solução para o problema dele, mas eu sou a solução, eu vou ressuscitar. E a primeira pessoa que eu quero conversar é com Pedro. Ele foi ao encontro de Pedro e avisou o anjo, diga para a turma que vier aí, para as mulheres, avisar a Pedro para ir para Galileia, que eu quero um encontro com ele lá. Para dizer para ele que ele já foi perdoado. Tu já foi perdoado. Não guardo mágoa de ti.
Porque quando tu disse para mim que ia morrer no meu lugar, quando tu disse para mim que ia preso, eu te amei, porque eu sei que você é fraco. Mas eu vou te fortalecer. E Pedro encontra Pedro na Galileia, quando você entra Atos dos Apóstolos, nós temos um Pedro ali, o quê? Pedro poderoso, hein? Pregou um sermão, 3.000 pessoas converteu. Pregou o segundo sermão, mais 2.000 pessoas converteu. Jesus é assim. Ele restaura, dá força, estimula e bota para frente. Meu irmão, cuidado com os passos que você está dando, porque muitas das vezes você não está nem percebendo que é negligente, que está despreocupado, que não está nem aí, não está preocupado com a sua família. Preste atenção. Arrependa-te disso. Volta-se para Jesus. Correndo. E deixa Ele te restaurar. E aí você vai produzir. Aí você vai ser bênção na vida de todo mundo ao seu redor. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu vou orar e depois eu tenho um aviso para dar para vocês. Tá? Oremos então. Deus eterno, nós te agradecemos por esse momento de culto e peço a tua bênção, ó Deus, para todos aqueles que ouviram essa mensagem, que ela possa frutificar no coração de cada um. Que a tua palavra, Senhor Deus, produza resultado. Perdoe nosso pecado e a nossa falha, é o que nós te pedimos em Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, domingo agora era para ser comemorado o aniversário da Igreja Presbiteriana de Navegante, que é feito no último domingo de abril. Mas pelo fato do coronavírus, essa situação toda, portanto, não vai ser comemorado. Nós vamos fazer um sermão normal, vamos lembrar, mas logo assim que nós voltarmos desses problemas todos, nós vamos fazer uma comemoração de lembrança. Vamos comer um bolo do mesmo jeito, né? Para comer nós não precisa de muito motivo, vamos comer mesmo. Né? Vamos comer um bolo, faz logo alguma coisa, enfim, podemos fazer algo ali que a gente faz conversa aí com os diáconos, com as pessoas da igreja, para nós fazermos uma reunião em família, né? A família de Cristo, lógico, para nós comemorarmos esse tempo e também a volta e o aniversário da igreja e tudo mais. E o outro aviso que eu tenho para vocês é que ontem o conselho esteve reunido com esse decreto do governador e o conselho da igreja de Itajaí decidiu fazer duas coisas. Primeiro, a igreja de Itajaí deve voltar a ter reuniões agora no próximo dia 3 e deixou para as congregações verificarem as suas possibilidades. Eu tive lá com o Jonathan, tive com o Gilberto, tive com o Eduardo, tive com o presbítero Paulo e o Alexandre. Nós estivemos lá na igreja, medimos tudo, vimos tudo, e vai ter que sentar 2 pessoas por banco, e muito distante, e baseado no decreto que o Conselho discutiu ontem, olha, não vai poder, a família não pode sentar junto, as crianças não podem ficar misturadas junto com os pais, e os idosos não podem ir para a igreja, e quem for tem que levar máscara, e o diácono da porta lá vem passando álcool na mão de todo mundo, e forma outras exigências, e tem que ter espaço de um banco para outro, não pode ser um banco perto do outro. Então, se sentar aqui, tem um banco assim, outro lá na frente, o resultado, a quantidade de pessoas na congregação de Navegante, no domingo à noite ficaria em torno de 20 pessoas, 18, 20 pessoas. O que nós, então, decidimos, por enquanto, não voltar. Vamos ver agora, daqui para frente, qual vai ser os próximos passos. E para nós, teríamos que continuar fazendo a live, tá? E a live para poder chegar aos pais que têm seus filhos, aos mais velhos, né? Que tem que ouvir e tem que cultuar o Senhor. Então nós continuaremos fazendo a live. Já que nós vamos continuar fazendo a live, eu vou fazer o seguinte, nós vamos continuar com a nossa live, tá? E se houver uma mudança significativa aí na queda do vírus, da contaminação, e realmente ficar mais seguro, porque a conclusão que chegamos também é que é um risco, por mais que fique distante um do outro, é um risco na hora de sair junto ao povo, né? E já que tem um risco para estar todo mundo junto, nós refletimos dessa forma, tá, meus irmãos? Se você quiser dar a sua opinião, se você quiser dizer o que você pensa, tá? Nós estamos abertos para conversar. E a decisão do conselho que Itajaí deve fazer, outras igrejas vão fazer, mas vão fazer com cautela, né? E tem o problema de escolher quem vai, quem não vai, barrar gente na porta, enfim, tem uma série de coisas que vai se tornar impraticável. E o bom senso hoje ainda é manter do mesmo jeito que está. Eu espero em Deus que os irmãos entendam
e que se você não entendeu, você mande seu ponto de vista. Ou se quiser conversar, dialogar a respeito, é só mandar um WhatsApp e comentar com a gente que nós vamos tentar chegar a um denominador comum. Instantaneamente nós temos isso. Nós vamos ter mais algumas reuniões do conselho ainda para tentar resolver essas questões. E que Deus assim abençoe todos vocês, toda a igreja. Paulo pediu oração pela Adriana, que voltou para o hospital. Paulo Freire está pedindo oração pela Adriana, que voltou para o hospital. A Mide também está pedindo oração pelo Antônio, que também está em recuperação. Vamos orar pelo nosso povo, vamos orar para o pessoal que também são da nossa igreja, a esposa do Nadson, que trabalha como enfermeira no Hospital Marieta. Orem por ela, que está em contato direto com esses problemas. Tá, meus irmãos? E vamos pedindo a Deus forças, sabedoria e dedicação. E vamos, meus irmãos, divulgar o trabalho. Tá? Vamos compartilhar. Compartilhe bastante, aumentou bastante compartilhar. Antes estava dando 18, 15, 10, já está com 50 e tantos compartilhamentos. Então, eu gostaria que você continuasse compartilhando. Está atingindo muitas pessoas de fora, gente distante daqui, tá? E eu peço a Deus que a palavra dele seja realmente infiltrada no coração dessas pessoas e que encontre ali realmente um coração para ser convertido ao Senhor Jesus. Ok? A minha irmã também está pedindo lá de Cabo Frio. Está pela Helena, para orar para a Helena. Neuza, nós estamos orando aí, vamos orar para a Helena e a igreja toda também. Neuza, irmão do Durval, pronto. Vocês vão saber quem é. E pelas Julianas. Pedidos de oração, vamos continuar orando pelo povo, tá, gente? E vamos continuar aí, junto aí, tá? Qualquer coisa nós vamos estar juntos muito em breve, com a graça e a misericórdia de Deus. Mas nós estamos aqui para sujeitar-nos com humildade diante de tão grande soberania que é a soberania do nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe.